Sejam bem-vindos e bem-vindas para mais um Devocional VP, um devocional que tem como único intuito e objetivo apresentar Jesus para você através das Escrituras. E hoje a gente vai dar sequência, né, às nossas meditações, onde falamos da verdadeira conversão do coração, falamos da conversão de Paulo, né, que ele passou por todos os pilares da conversão verdadeira. E hoje nós vamos falar sobre a renovação da mente, que é onde verdadeiramente acontece toda a transformação. E a gente entende que a conversão verdadeira, ela transforma o coração e redireciona a vida e renova a mente. E com isso, hoje nós vamos meditar na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 8. E Paulo ele diz assim: Suplico-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, de apresentartes os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pois eu digo, pela graça que me é dada, para todo mundo que está dentre vós, não pense de si mesmo muito mais do que deveria pensar, senão que pense com sobriedade, assim como Deus tem dado a cada um uma medida de fé, porque assim como temos muitos membros em um corpo, e nem todos os membros têm a mesma função. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, e cada um membros um dos outros. Então, tende diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se for por profecia, profetizemos segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação no ensinar. Ou o que exorta, na exortação, o que reparte, faça-o com simplicidade. O que governa com diligência, o que demonstra misericórdia com alegria. A maioria dos teólogos falam que a carta de Romanos é o Evangelho segundo Paulo, né? Onde Paulo ele aprofunda muito na teologia, muito no ensinamento. E aí a gente vai ficar no versículo 2, onde Paulo ele nos dá um direcionamento de onde nós devemos começar essa transformação, né? Porque em suas outras cartas ele fala que a nossa guerra não é contra a carne, mas contra principados e potestades. E isso Paulo ele reforça aqui que a gente não se conforme, em outras traduções, não se amolde. O que que seria isso? Que a gente não tenha o mundo como um padrão, né? Que a gente não siga, né, as regras do mundo ou as coisas do mundo, mas que a gente possa ser renovado pela nossa mente. E aí, é pela mente dessa renovação e está muito atrelado com quando Jesus, né, ele fala lá para Nicodemos sobre nascer de novo, ser uma nova criatura. Então, o Evangelho ele nos traz muito sobre se tornar, se transformar, né, nesse processo para que a gente possa ser uma nova pessoa através de Cristo Jesus, como Paulo fala nos outros versículos, né? Somos muitos membros, mas em um só corpo, para que a gente entenda que Cristo é a cabeça, né? Cristo é a cabeça da igreja, Cristo deve ser
aquele que nos guia, aquele que nos direciona. Mas para a gente ter esse acesso a Jesus, é somente com essa mente transformada, né? Com essa mente renovada dia após dia, para que a gente possa aproveitar, né, e experimentar qual que é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então aqui a gente entende que existe esses níveis de relacionamento e esses níveis de experimentação com Deus. Então, quanto mais você se renova, quanto mais você se transforma, quanto mais você se aprofunda, maior será o seu relacionamento, a sua conexão. E é por isso que a gente está aqui hoje, tanto ao vivo quanto gravado, para a gente poder entender e, por inspiração do Espírito Santo, para que ele possa falar conosco, para que ele possa nos direcionar e que a gente possa entender como encontrar, né, esse relacionamento. E aí, Paulo ele escreve, né, essa carta para o povo de Roma, para os cristãos de Roma, um chamado radical, para que eles não se adaptem aos moldes do mundo, mas sejam transformados. E aí, é isso que o Evangelho traz para nós. Nova criatura, novo homem, e essa transformação, ela transforma na mente, porque ela é o centro das nossas decisões, das nossas crenças e das nossas reações, porque antigamente, né, vivia-se pela lei, vivia-se pela tradição. E Paulo mesmo, né, que hoje a gente fala, né, que é o avatar transformado, Paulo mesmo que passou por esse processo, ele quer entregar essa transformação e esse evangelho para a igreja de Roma, que o verdadeiro evangelho, ele não se limita a um coração emocionado ou a um corpo disciplinado. O verdadeiro evangelho, ele invade a mente e redefine a sua forma de pensar. E aqui a gente utilizando, né, a metodologia 3C, que é qual que é o contexto da época dessa carta. Nós temos que entender que o contexto, os cidadãos de Roma, eles eram o centro da cultura política, religião e o poder do mundo antigo. E aqui eles viviam cercados por ideologias e comportamentos contrários ao reino de Deus. E é aqui que Paulo ele dá esse direcionamento, mas exorta ao mesmo tempo. Porque, como eles viviam de forma contrária, daquela forma, eles nunca iriam conseguir experimentar, né, essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus, né? Eles não teriam essa capacidade porque eles estavam na contramão, né? Eles estavam vivendo do mundo, vivendo da carne. Então você vai ver Paulo nas suas cartas exortando muito, né? Quem vive pela carne, quem vive pelo mundo, ele fala, né, que o espírito milita contra a carne contra o espírito, e Deus é inimigo da carne. E aqui a gente começa a entender um pouco mais, né? E Paulo ele é um contracultural. O que que seria isso? Não se conformem com o mundo, não se conformem com essa cultura, mas sedes transformados, né? E aí é muito o que Jesus falava, nascer de novo, ser uma nova criatura. Então, a mente do homem, ela é contaminada pelo pecado, onde ele fala lá em Romanos 1, e precisa-se dessa renovação constante, onde ele fala no capítulo 8. E aí, esse era o contexto. Povo romano, uma carta, né, para a igreja de Roma, para o povo romano, para os cristãos de Roma. E aí, qual que é essa conexão que a gente consegue entender com outras passagens? Carta de Paulo aos Efésios 2, capítulo 2, versículo 2. Vocês viviam de acordo com o curso desse mundo. Então, Paulo aqui, ele fala que eles viviam de acordo com o mundo
mas a partir dessa conexão com Cristo, eles não vivem mais, né? Que fala assim: em tempos passados, vocês viviam de acordo com o curso desse mundo, seguindo o príncipe e das potestades do ar, o espírito que agora atua nos desobedientes. Então, quem era cristão, ele não tinha mais esse relacionamento com o príncipe das potestades, né, que é o inimigo. Agora, quem tem esse relacionamento são só os desobedientes. Os obedientes, que é onde Paulo está escrevendo, eles não vivem mais de acordo com o mundo. Então, todos nós, em certas ocasiões, vivíamos nele, seguindo os desejos da nossa carne e dos nossos pensamentos. Por natureza, éramos filhos da ira. Então, você vai ver um contexto, uma conexão de Paulo sempre exortando viver pela carne. E aí, a carta de Hebreus, ele fala, né? Capítulo 4. A palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o âmago da alma e do espírito, expondo os pensamentos e intenções do coração. Por isso a importância que temos que meditar na palavra, para que a palavra possa nos transformar. E Paulo fala, né, Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Então, quanto mais a gente medita a palavra, mais a gente tem esse nível de consciência e é transformado. E a gente não tem que ler a Bíblia para tirar coisas da Bíblia. A gente tem que ler a Bíblia, deve ler a Bíblia, para que ela tire coisas de nós. Para aquilo que é do mundo, como Paulo fala aqui no versículo 2, saia e que o Espírito Santo possa habitar, né? Que a gente possa fortalecer o nosso espírito. E aí, quando a gente vai para essa linha da literatura atual, né? Onde que fala muito do processo de coach, de mentalidade, fala-se muito sobre alimentar, né? Quem vence a guerra, o bem ou o mal, né? A carne ou o espírito, e é aquela que você alimenta mais. Então, você tem alimentado o que mais ultimamente? A sua carne, com os desejos, com as vontades, o que você ouve, o que você vê, o que você curte, né? O que você experimenta, que é do mundo, com os moldes do mundo, ou as coisas do espírito, né? As coisas do reino, que é a Bíblia, que é a meditação na palavra, que é a convivência em comunidade. Então, isso é muito sobre fortalecer o seu espírito com as coisas de Deus. E aqui, Paulo continua lá em 2 Coríntios, quando ele fala assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram e tudo se tornou novo. Então, para você, igual Paulo fala aqui no versículo 5 de Romanos 12, assim nós que somos muito um só corpo em Cristo. Para você estar em um só corpo em Cristo, você precisa ser uma nova criatura. Porque assim que Paulo teve esse relacionamento, esse encontro com Jesus lá em Damasco, ele se transformou. A transformação, eu falo muito que milagre é instantâneo, mas promessa é processo. Então, Paulo, ele teve essa transformação, mas ele passou por um processo. Então, essa conversão, que aqui não tem nenhum cunho religioso, que a conversão é correção de rota. Então, para você se converter, né, mudar a direção da sua vida, né, entregar os seus caminhos para Jesus, é preciso que você abandone muitas coisas. É preciso que você largue muitas coisas. É preciso que você permita, né, que Jesus ele entre na sua vida, né? É como se fosse uma analogia do carro.
As pessoas querem que Jesus entre na vida, entre no seu carro e caminhe com você, mas que ele fique no banco do carona. E aí ele vai começar a dar uma opinião, vai por aqui, não, 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 aqui eu sei. Então, é muito disso. Aqui, Jesus, nessa área, eu não vou mudar, essa área eu vou continuar. Essa área aqui você pode tocar em tudo, mas aqui não. Só que Jesus, ele não quer isso. Ele quer te transformar por inteiro. Pois quanto mais você se transforma, é o que a palavra diz, você vai experimentando qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu ouvi uma vez um pregador falando, eu tenho um filho de 2 anos, é a mesma coisa. O mais difícil é você largar o bom de Deus para pegar a perfeita vontade de Deus, né? A agradável vontade de Deus e a perfeita. Por exemplo, o Benício hoje ele usa fralda. Então, para ele é muito cômodo usar fralda. Só que imagina se eu começo a fazer um processo de desfraldá-lo. Vai ser ruim no início do tempo ele ou usar o piniquinho ou usar um vasinho infantil. Só que a minha vontade para ele é agradável. Então, para ele, ele vai sentir: não, eu não quero, papai. Tá cômodo usar fralda, mas eu quero uma coisa melhor para ele. Então, o difícil não é sair do lado, né, das trevas e vir para o lado da luz. O mais difícil é você largar o que está cômodo, o que está bom, para passar para um nível agradável. E quando você chega no nível agradável, Deus ele quer te levar para um nível ainda maior, mas na vontade dele. Só que a gente quer fazer pelas nossas vontades. E a palavra diz, né? Entrega seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então, o mais difícil para nós, como seres humanos carnais que somos, é entregar para Deus. Falar: toma, Deus, minha vida não é minha vida é sua, meus caminhos não são meus caminhos são seus, e a própria palavra diz, né, que os meus caminhos são maiores que os seus, meus pensamentos são maiores que os seus. E é aqui que Paulo, ele também enfatiza isso. Nós precisamos nos transformar a nossa cosmovisão, a nossa convicção, aquilo que nós achamos que sabemos para entregar para Deus e usufruir da graça, do dom, né, da sua benignidade e continuarmos vivendo dessa maneira. Então, aqui, Paulo, né, é um versículo curto, mas a gente tem que entender que precisamos nos tornar. Eu sigo esqueci o nome dela no Instagram, ela fala assim: bom você se torna. E, e essa frase, ela faz muito sentido para mim, porque a gente tem a dificuldade de passar pelo processo, né? De eu não sou bom ainda, mas eu posso me tornar. Aí quando a gente traz para o Evangelho, é sobre isso. Tá, eu não estou no cenário perfeito ainda, mas com Jesus, a diferença do bom você se torna que no profissional você pode achar que é por si só, que não, eu vou estudar, vou fazer uma prova, vou fazer um curso, beleza. Mas só que no reino de Deus, para a salvação, não dá para ir sozinho. Então aqui, o que Paulo está exortando? Não se conforme com o mundo. O mundo fala: você é bom, você é forte, você é vencedor, você é imbatível, é imparável, tal, tal, tal. É isso que o mundo fala. O mundo fala que você é suficiente, que se você pegar, você faz. Mas nós, quando falamos de reino, é diferente. E Jesus ele sempre falou: o último é o primeiro, maior é o que serve. Então, o reino de Deus é diferente. E Jesus ele fala: ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, aqui nesse momento, quando a gente fala
salvação, é dessa renovação da mente, é somente com o Espírito Santo. Então, aqui o jogo é diferente. Aqui Jesus, ele é único e suficiente. Ele fala, né? Sem mim nada podereis fazer. Pessoas podem ter sucesso neste mundo, mas Jesus sempre falou: o meu reino não é daqui. Então, se você está buscando um sucesso terreno, entenda que isso vai acabar. E Jesus, ele veio para nos dar vida eterna e vida em abundância. A nossa função aqui como cristão, o cristão ele é diferente. O cristão, ele se preocupa em servir. O cristão se preocupa com o outro. Porque se você serve o outro, alguém vai te servir. Pode ter certeza. Se você está servindo, está entregando, algum cristão, alguma pessoa vai se conectar e vai te entregar também. E aqui é importante a gente entender isso, de se tornar uma nova criatura, né? Então, hoje, não se amoldar, né? Não se conformar com o padrão desse mundo. A mídia, ela está constantemente nos influenciando, né? Redes sociais, ideologias, vozes que distorcem a verdade. Só que a mente renovada é a mente que não está no automático. É uma mente que está consciente, uma abertura psicológica que a palavra traz. Essa mente renovada, ela é treinada pela palavra, pelo Espírito e pela comunhão com Deus. Então, se você não tem esses três pilares, a palavra, o Espírito e essa comunhão com Deus, você vai continuar seguindo a manada que é moldada pelo mundo, que é moldada pela mídia, que é influenciada pelas redes, que é influenciada por ideologias e influenciada por canais que distorcem a verdade. Só que a verdade, ela não é relativa. A verdade é única e só tem uma, Jesus. Eu sou o caminho, só tem um caminho certo. Eu sou a verdade, só tem uma verdade. E eu sou a vida, e só tem uma vida verdadeira, uma vida em abundância. E para a gente finalizar, como nós aplicamos isso, né, esse versículo nas nossas vidas? Primeiramente, temos que discernir a influência do mundo, né? O que que o mundo tem nos influenciado? Então, tem que discernir isso, ter consciência disso. E o primeiro passo é reconhecer quais são os padrões do mundo que você tem absorvido sem perceber. Pergunta-chave: quem dita o ritmo do seu dia? Quem é o seu conselheiro? E qual que é a sua fonte de conhecimento? E aí, você pede conselho para quem? Sua fonte está onde e quem dita o ritmo? Qual que é o momento que você está com a palavra? Qual é o momento que você se conecta com a palavra? Eu falo isso muito com a minha esposa. Depois desse processo de conversão, de relacionamento com Cristo, hoje o meu padrão sempre é bíblico. E eu falo por quê? Criação de filhos sempre na Bíblia. Criação de construção de casamento, relacionamento, cartas de Paulo, Evangelho, é, amar a esposa de maneira sacrificial, né? Colocar a esposa em primeiro lugar, ser uma só carne. E aqui eu não falo de religião, aqui eu falo de entender a Bíblia, que é ter a Bíblia na mente, no coração e na palavra. Porque quando você é renovado, você se posiciona diferente, sabe? Antes de sair de casa, faça uma oração. Falou, Senhor.
vá na minha frente, me blinde, sabe? É entender que se você respira é permissão de Deus, sabe? E em qual momento que você se conecta com Deus? Qual momento que você, sabe, conversa com Jesus? Jesus está vivo, Jesus está ressuscitado. Então, é abrir a palavra, mesmo sem entender, busca na internet versículos que me fortaleçam. Antes de ler, fala o Espírito Santo. Eu não entendo, eu não sei, eu nunca li, mas me orienta e me ajuda. Aí o famoso insight, que eu achava que era insight, é o Espírito Santo desbloqueando a sua mente. E quanto mais você vai lendo, vai entendendo, vai conectando, você vai aproveitando, experimentando a boa, agradável e perfeita. E aí, segundo ponto, confronte seus pensamentos. Santifica, lá em João fala assim: santifica-os na verdade e a tua palavra é a verdade, né? Meus pensamentos estão de acordo com o que Jesus ensinou, com o que a Bíblia fala, né? Para que eu consiga militar contra a minha carne e meu espírito possa vencer. Terceiro ponto, alimente a sua fé diariamente. O mundo, né, ele nos influencia o tempo todo. Só que a mente precisa estar em constante, né, alimentada constantemente da verdade que é a palavra. Quarto, torne-se antifrágil pela fé. O que seria isso? Não fuja do caos. Não fuja do caos. Jesus disse: No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. A aflição ela vem, mas o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, nós cristãos, um dos pilares que a gente fala é sobre permanecer. Permaneça na palavra, permaneça acreditando, permaneça orando, permaneça buscando. Pois quanto mais você busca, mais Cristo se revela, Cristo se relaciona, né? E aí a gente tem aquela questão que não está na Bíblia, né? Mas faz sentido. Alimente a sua fé e os seus medos morrerão de fome. Então aqui, o que que você tem alimentado? Medo ou fé? E aí tem essa guerra entre nós, né? Bem e mal. Então, alimente a fé. Como que alimenta a fé? Ouve, escuta, conversa, né? Comunhão com Deus, pessoas que entendam da palavra, que possam te entregar uma palavra de esperança, de apoio, sabe? Então, por isso que é muito bom entender o que que você ouve, o que que você vê, o que que você experimenta no seu dia a dia e o quinto, que a gente já falou, é perseverar com convicção, né? É ter convicção. A fé é o firme firmamento daquilo que não se vê. Então, eu não estou vendo ou a minha cura, ou a minha evolução, né? O meu novo emprego, meus novos sonhos, que eu não estou vendo, mas eu tenho a convicção que vai dar certo, né? A fé, ela é uma jornada. A fé não é um destino. Então, precisamos entender que todo dia é um novo convite para pensar como Cristo e se aproximar, né? Paulo ele fala: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Que nosso Senhor Jesus, ele possa viver em nós, nos transformar de verdade. E para finalizar, para a gente entender, primeiro falamos da conversão do coração, né? Um coração puro, consciente e de uma fé não fingida. Conversão de Paulo, que tinha uma convicção, uma cosmovisão totalmente errada, que se transformou e se tornou um dos maiores pregadores, apóstolos da história. E agora a gente possa, de fato, renovar a nossa mente, que Cristo possa viver em nós. A conversão, ela muda o coração, a renovação transforma a mente e só com ambos a vida se alinha com a vontade de Deus. Uma conversão do coração e uma renovação da mente, nos tornamos pessoas melhores. Que tenhamos uma semana maravilhosa, nada, e que o nosso Senhor Jesus possa ser o nosso centro, o nosso guia,
e que tudo que não é dele hoje na sua vida caia por terra, em nome de Jesus, e que você possa viver, experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na sua vida. Semana que vem estaremos aqui de novo. Aquela questão, né? Depois siga o canal, encaminhe para o máximo de pessoas possíveis que possam precisar dessa palavra. Sabe, se fez sentido, a gente tem que levar a palavra, não é sobre mim, né? Não é sobre o devocional, é sobre Jesus. É o que as pessoas precisam hoje. Jesus ser o centro. E Jesus ser o nosso guia. Beleza? Até semana que vem. Fique com Deus. Uma segunda-feira abençoada, iluminada. Vamos que vamos.